Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Menorá Online, nosso culto de quinta-feira. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos vocês que estão nos acompanhando na live. E vocês também que, como perceberam, nós não estamos transmitindo a live no YouTube, mas no dia seguinte nós estamos gravando, editando e postando para vocês. Então sejam bem-vindos vocês também que estejam assistindo tanto na sexta-feira quanto em qualquer outro dia da semana, em qualquer horário. É um prazer ter vocês aqui conosco e é muito bom saber que mesmo não tendo a live, você está nos acompanhando no vídeo gravado, porque mostra que você tem mais fome e mais sede de Deus. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou começar primeiro me apresentando para vocês. Provavelmente vocês não devem saber porque eu estou aqui e quem eu sou, né? Então eu vou responder essas duas perguntinhas rapidinho. Muito prazer, meu nome é João, mas todo mundo da igreja, inclusive todas as pessoas no meu ao redor me chamam de Jota, meu apelido. Eu faço parte da Juventude Audaz, né? Da liderança da Juventude Audaz e também sou líder de PG. E o motivo de eu estar aqui, a razão de eu estar aqui essa noite trazendo a palavra para vocês é porque, como vocês sabem, nós estamos no Julho Audaz. O Julho Audaz é o mês em que a Juventude Audaz está totalmente responsável por estar servindo em todas as áreas da igreja. Então, vocês já perceberam que os jovens, os adolescentes estão servindo no acolhimento nos cultos, estão ministrando também tanto nos cultos de domingo quanto nos cultos de quinta-feira. E dessa vez é minha vez. E eu queria dizer também que é um prazer enorme estar aqui com vocês, porque hoje é um dia muito especial para mim. Além de ser a minha primeira vez que eu estou ministrando, trazendo a palavra para vocês aqui, eu confesso que eu estou um pouquinho nervoso, mas o Senhor vai trazer um pouco de ousadia dele e vai me capacitar aqui, amém? Também é o meu aniversário, é um dia muito especial para mim, estou comemorando 24 anos de idade aqui e realmente acho que não teria lugar melhor para eu poder estar do que estar na casa do Senhor, servindo Ele e de todas as maneiras podendo honrar e entregar para Ele todos os meus atos de serviço, todo o meu ser. Eu acho muito engraçado, né? Uma coisa que eu vou querer compartilhar com vocês antes da gente entrar no momento da palavra, que aí também vou me soltando um pouquinho, tá, gente? Então, eu lembro que quando meu pai, ele comemorava os aniversários dele, ele sempre torcia muito para cair em dias de culto. E na época, na nossa antiga igreja, tinha culto quase todos os dias da semana. Então, todo ano, praticamente, sempre ele comemorava o aniversário na igreja. E ele falava, nossa, como eu tô feliz de poder estar servindo a Deus, eu tô podendo estar na casa do Pai no meu aniversário. Não existe prazer melhor. E eu olhava para ele e falava assim, nossa, como assim, né? É seu aniversário, você poderia estar fazendo qualquer coisa. Você poderia estar saindo para ir para qualquer evento que você gostaria de ir para um restaurante especial, passar um tempo com pessoas queridas e pessoas especiais. Por que que você fica sente tanto prazer, assim, para você é tão bom poder estar na casa de Deus servindo no seu aniversário, né? Aí eu confesso que eu até achava que ele era um pouco radical demais, que ele era meio intenso. Só que hoje eu posso, com todo prazer, falar que eu estou pagando com a língua. E por mais que eu esteja nervoso, quando eu recebi o convite do pastor Sandro de poder estar trazendo a palavra para vocês, a primeira coisa que eu vi é que seria no meu aniversário. E eu sabia que realmente, tipo, a vontade de Deus era que eu estivesse aqui. Então, a partir do momento que ele me deu o convite, eu percebi que era meu aniversário, ele até tentou falar, você gostaria de trocar para alguma outra data? Eu falei, não, Sandrão, essa é a data mesmo, eu tenho que estar aqui porque tem propósito nisso. Então, eu agradeço a Deus porque a nossa vida com Cristo é um eterno pagar com a língua, né? Então, hoje é um prazer estar aqui com vocês. É, Antes da gente iniciar a palavra, eu quero mencionar um versículo para vocês, que ele se encontra em Tiago 1, 22 a 25. Eu vou puxar aqui no celular para ler com vocês. E o versículo fala assim: Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas, depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Eu quero trazer muito esse versículo para vocês, porque ele me ajudou muito a preparar essa palavra, essa ministração, porque, como eu falei, é a minha primeira ministração, e eu falei para Deus assim, Senhor, o que que eu vou fazer? Eu nunca fiz isso aí na minha vida. Como que eu vou fazer uma coisa dessas? Né? Será que eu tenho que pedir ajuda para alguma pessoa? Eu tenho que pegar uma pregação pronta? E aí ele falou, porque agora não é mais tempo de você ser um ouvinte da palavra, mas você tem que ser um praticante dela. E eu convido vocês essa noite também, por mais que seja um dia especial, que é meu aniversário, não é por isso, mas eu convido você, porque o Senhor ele é digno de você enviar essa live e esse vídeo
os seus grupos de amigos, grupos da igreja, dos PGs, e principalmente para aquele seu amigo, para aquele familiar que você sabe que vai ser tocado por essa palavra. E que a partir desse compartilhar da palavra do vídeo, nós possamos não só ouvir e praticar. Porque se a gente for parar para pensar, não tem como a gente. Se a gente anseia por querer ser. Vamos dar um exemplo no futebol, que é uma área que eu tenho confiança. Se eu quero ser um jogador de futebol, não tenho como eu querer realizar meu sonho de virar profissional se eu só ficar vendo vídeo e conteúdo de pessoas jogando. Mas eu tenho que praticar todos os dias. Então, que a gente possa sair dessa zona de só ouvir a palavra, só ficar baseado nos nossos devocionais, a leitura, que a gente venha praticar verdadeiramente o que a gente tem lido e escutado. Amém? Antes da gente começar, eu vou querer orar. Então, é isso. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós honramos a tua presença durante essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque é só pela tua graça, Pai, que nós nos encontramos aqui hoje, Pai. E que privilégio nós temos, Senhor, de estarmos contemplando, Senhor, um pouco mais de ti. Senhor, nós pedimos neste momento, Pai, para que o Senhor venha estar visitando, Senhor, tanto a mim, Senhor, quanto todas as pessoas que estiverem acompanhando, Pai, esse vídeo, Pai, as pessoas que estiverem na live também, Jesus. Eu oro, Senhor, para que elas possam ser verdadeiramente encontradas pelo Teu Espírito Santo. Por mais que, independente da palavra, Pai, se as pessoas já tiverem escutado ou não, Senhor, eu oro, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem infinitamente mais, Senhor, para nos agregar, Senhor, para acrescentar nas nossas vidas. E que através disso, Pai, corações venham a ser tocados, Pai. E que possa gerar, Senhor, uma transformação de mente, Pai, de atitude, Pai, no que nós formos fazer. Abençoa, Senhor, nossos corações, Senhor, continue abrindo, Senhor, os nossos olhos, tirando os tampões de ouvidos, Pai, para que possamos, Senhor, buscar cada vez mais o discernimento, o conhecimento e a sabedoria das Tuas palavras, Pai. E assim eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema que eu vou falar essa noite é uma história muito engraçada também. Eu vou ser um pouquinho breve para poder explicar o motivo de eu ter chegado nele até aqui. Eu fiquei sabendo que eu ia trazer a palavra e depois de alguns surtos ali, tentando conversar com Deus, o que eu ia trazer, o que eu tava, o que o Senhor queria que eu trouxesse, o que eu estava vivendo. Eu ia trazer um tema e aí deu que na semana passada o Feng trouxe uma palavra abençoada que era exatamente as mesmas coisas que eu ia escrever e que eu ia falar com vocês. E na hora que eu ouvi ali a pregação do Feng, eu falei, misericórdia, Senhor, o que eu vou fazer agora da minha vida? E aí eu confesso que eu entrei um pouquinho em surto, eu acho que eu deixei de olhar um pouco pro que o Senhor estava querendo fazer na minha vida, e eu comecei a olhar só pros problemas. Só que, graças a Deus, nessa semana o Senhor falou muito no meu coração, Ele ministrou muito em mim, e eu tentei procurar diversas outras palavras do que o Senhor gostaria que eu falasse. Eu anotei, cheguei a anotar muitas pregações, muitos versículos que poderiam me levar a outros temas, mas nada encaixava. Nada encaixava. Não era o que o Senhor queria falar. Até eu entender verdadeiramente que, por mais que o Feng tenha falado um pouco da palavra que era sobre importância e prioridade na semana passada, e é a que eu quero falar essa noite, a gente tem que entender que, primeiramente, graças a Deus, a gente está alinhado. Então, glória a Deus, porque eu e o Feng, nós estamos alinhados, amém? Mas também porque eu acho que esse é um assunto, ele é tão importante, que a gente não tem que escutar ele só uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano. Eu acho que realmente nós temos que viver uma atmosfera de entender o senso de prioridade que o Senhor tem nas nossas vidas. E então, realmente, não é repetindo o que o Feng trouxe na semana passada, mas a gente sabe que, como eu falei, o Senhor ele tem infinitamente mais para agregar e para falar. Eu vou trazer um tema que é uma única prioridade, que nós queremos que o Senhor tenha para falar muito nas nossas vidas através disso. E os versículos que eu tenho como referência para essa ministração se encontra em Mateus 6:33, que fala: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E também em Mateus 6:24, que é: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Primeiro eu vou querer falar um pouco sobre Mateus 6:24. A gente acaba lendo muito o versículo, estudando muito sobre ele, e a gente entende que nessa parte das escrituras eles falam muito sobre mamon, né? Sobre a gente não servir ao dinheiro, porque o dinheiro ele é muito perigoso. E eu entendi muito isso. Eu tava falando assim, Senhor, beleza, mas o que eu posso falar nisso, né? O que eu posso é, é, construir mais, né? Além do que a gente já sabe, do que a gente já tem estudado.
E aí o Senhor ele estava tocando no meu coração falando que existia realmente muito mais para a gente entender desse versículo, que não é realmente só sobre dinheiro. Mas quando a gente coloca que a gente não pode servir dois senhores, a gente tem que entender que a gente tem que servir o Senhor como único Senhor e Salvador. E não é só sobre dinheiro, é sobre todas as nossas coisas das nossas vidas. Às vezes a gente acha que o dinheiro é o mais importante, que a gente tem que tomar cuidado, só que muitas vezes a gente também acaba colocando áreas financeiras, áreas profissionais, áreas sentimentais juntamente com o Senhor. E eu acho isso muito perigoso, então realmente eu quero trazer um pouco mais sobre isso e abordar um pouco mais esses temas. É, entrando agora na palavra, eu queria dizer um pouquinho que eu pesquisei um pouco, né, em grego para entender um pouco mais também em latim, para entender um pouco mais, aprofundar também sobre cada palavra. E ao passar dos anos, a gente pode perceber que o mundo, ele tenta sempre colocar algumas coisas que vão, de alguma maneira, tentar ficar no mesmo patamar que Deus. Então, à medida que a gente vai avançando, se aprofundando e buscando mais o Senhor, o mundo e Satanás tenta, de alguma maneira, sempre trazer coisas que façam, não, mas isso aqui também pode, isso aqui também é lícito, isso aqui também é importante priorizar. E a gente consegue ver que essas tentativas sempre são falhas, porque por mais que o mundo tente se levantar, eles não conseguem chegar aos pés de Cristo. Então, nós sabemos que tudo isso é falha em nome de Jesus. E uma das palavras que eu pesquisei que eu queria abordar nessa noite é justamente o tema, que é prioridade. Só um minutinho. Vou falar que já cansou já. Prioridade vem do vocabulário prior. Em latim significa primeiro. E primeiro, realmente, no significado, significa condição em primeiro lugar, de importância. Mas a gente pode ver que a partir do século XX, a sociedade começou a querer alterar o significado dessa palavra. E a gente consegue ver que a partir do século XX em diante, eles começaram a adicionar a pluratividade na palavra. Então, o que antes a prioridade era uma palavra no singular, agora a gente consegue ver que ela é adotada socialmente como uma palavra no plural, que significa prioridades. E uma coisa que é complicada que a gente pode perceber é, agora o mundo quer que a gente perceba que existem várias coisas que podem ser colocadas no mesmo lugar. Existem várias coisas que podem estar no mesmo patamar de prioridade. O que antes a gente tinha como o Senhor é minha prioridade única, é Ele que eu tenho que servir, é Ele que eu tenho que buscar. Agora a gente coloca o Senhor ele é minha prioridade única. Ah, mas o trabalho é minha prioridade também. Ah, minha faculdade é minha prioridade. Eu tenho algumas prioridades. Então a gente consegue perceber que o mundo tenta de todas as maneiras se infiltrar nessa cultura e tentar modificar ela. Tentar fazer com que a gente tire os olhos de Cristo e comece a olhar para as coisas terrenas. E uma coisa que eu me esperei um pouco também para falar sobre isso é que nas ministrações o pastor Sandro já chegou a falar muito que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é lugar. E eu posso usar muito bem isso aqui, porque quem tem várias prioridades acaba não priorizando nada. Então, que a gente possa nessa noite realmente entender que só existe uma prioridade. Não existem prioridades. E a nossa única prioridade é o Senhor. E eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso aqui agora. É, Muitas vezes a gente acaba buscando o Senhor, a gente acaba pedindo por um auxílio, pedindo para que Ele venha com a provisão dele sobre as nossas vidas, pedindo em alguma área específica. E aí, nesses momentos a gente realmente ora ao Senhor, a gente busca Ele verdadeiramente. Só que eu acho muito engraçado e muito perigoso que, à medida que essas coisas acontecem, o Senhor Ele vem com a provisão, muitas vezes, através dessas provisões, dessas bênçãos que o Senhor nos concede, essas portas abertas, muitas vezes, no meio desse processo, após a porta ser aberta, a gente entrar nessa porta, a gente acaba deixando de olhar para Cristo. Então a gente vê que muitas vezes a gente, jovens, por exemplo, quando a gente sai da escola, a gente começa a orar para que o Senhor ele venha com uma porta de emprego, uma porta de faculdade, e a gente ora, a gente ora, a gente ora. E aí o Senhor ele abre essa porta. Só que aí depois que ele abre essa porta, a gente começa a falar assim, não, porque eu tenho que priorizar meus estudos, eu tenho que focar no meu trabalho, eu tô cheio de demanda, então acho que eu vou faltar no culto hoje, vou faltar no PG, porque eu tô sobrecarregado, eu preciso pegar esses dias livres para mim. E também nos trabalhos, também para as pessoas adultas também. É, as pessoas falam assim, ah, eu tenho que entregar algum trabalho até semana que vem e eu não tenho tempo, eu tô cheio de correria, hoje não vai dar, eu tô cansado, não vou poder ir pro culto, não vou poder fazer alguma coisa para Deus. E a gente consegue ver que isso é muito perigoso, porque à medida que a gente pede para Deus, quando o Senhor ele dá pra gente, aí parece que a gente fica tão fissurado com o que o Senhor que o Senhor deu pra gente,
Que a gente acaba olhando só pro que ele deu e não olhando mais para quem é o Deus provedor. E, e a gente acaba focando realmente só em buscar essas coisas terrenas. Mas a gente sabe que o nosso viver é, é buscar a Cristo. Porque por mais que a gente viva a nossa vida inteira buscando e querendo conhecer a Cristo, não é o suficiente. Mas que a gente possa se basear nisso verdadeiramente todos os dias da nossa vida. Que independente dos trabalhos, da faculdade, a gente possa realmente se atentar em buscar o Senhor. E eu tô trazendo um pouco dessa palavra aqui, porque eu realmente acho que condiz muito, além de ser o meu aniversário e eu estar deixando um pouco de lado para estar aqui com vocês, porque o Senhor ele tem tocado muito no meu coração sobre a prioridade. Eu acho que uma coisa que eu sempre tenho carregado na minha vida, com o que eu aprendi do meu pai, eu aprendi na minha caminhada cristã, é que nada importa, a não ser a Cristo. Então, eu vivo como se todas essas coisas fossem e são passageiras. Eu sei que realmente o que importa é eu adorar o meu pai e fazer a vontade dele. E muitas vezes a gente tem tocado nesses temas, principalmente nos nossos PGs, ensinando um pouco mais sobre prioridade, sobre o que é verdadeiramente importante para nós nas nossas vidas. Porque a gente vê que à medida que os nossos dias vão passando, as nossas vidas vão crescendo, a gente acaba realmente querendo procurar mais os serviços do que se deleitar na presença de Deus. E um exemplo muito grande que eu quero citar também, mais pra frente, é sobre Sansão, né? Que a gente viu que o Senhor ele realmente queria usar a Sansão, só que a prioridade de Sansão sempre foi ele mesmo, né? Sempre ele procurava se auto-beneficiar, ganhar crédito nessas coisas. A gente pode ver também com Marta e Maria, que muitas vezes quando Cristo estava ali, Maria estava realmente contemplando o Senhor, enquanto Marta estava fazendo serviços. Então, de diversas maneiras, a gente deixa de contemplar o Senhor, o que Ele quer fazer, porque a gente está querendo realmente focar nas nossas vidas mundanas. E, e uma coisa também que eu acho que é muito perigosa, que eu queria mencionar nesses dias, é que só porque nós estamos na igreja, nós estamos orando, nós jejuamos, nós fazemos o arroz e feijão, como o Rod disse na pregação do domingo passado, a gente acha que a gente já está buscando o reino de Deus e a sua justiça. E muitas vezes a gente está fazendo esse arroz e feijão e a gente fala assim, não, eu acordei de manhã, já li meu devocional de 5 minutos aí que eu botei o computador para falar a vozinha enquanto eu fazia minhas coisas, já busquei o reino de Deus, agora eu vou buscar minhas coisas, agora eu vou buscar minha prosperidade, buscar ser um bom trabalhador, buscar as coisas no meu trabalho, na minha faculdade. E a gente acaba esquecendo Deus. E eu fico pensando, é uma coisa que eu sempre falei pra galera do meu PG. Como a gente pode pedir pro Senhor ele abençoar a gente, pra ele abrir uma porta pra gente, e a gente não dedicar mais tempo com ele do que a gente faz nos nossos trabalhos ou faculdades. É uma coisa que eu falo muito e que, querendo ou não, eu fico feliz em saber que às vezes eu sou um exemplo por essas coisas que falam pra mim, né, no nosso PG pra mim e pra Lara, é que muitas vezes é o fato da gente sempre priorizar servir a Cristo antes de todas as coisas. E realmente pra mim eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer pra ser um exemplo pra alguém ou pra ser uma inspiração é quando a gente faz algo que revela Cristo. E eu sempre falo muito para as pessoas que convivem comigo que independente dos trabalhos, independente das faculdades, do que eu estiver fazendo, eu sei que quando o Senhor ele pedir algo pra mim, eu vou entregar nas mãos dele, porque eu sei que por tudo que ele fez pra mim, porque eu sei que ele abriu as portas pra mim, mas que primeiramente ele é digno de todas as coisas. Então, eu sempre falo também que não tem como a gente buscar o Senhor, falar que ele é a nossa prioridade, sendo que nas nossas ações e nas nossas escolhas ele não tem sido a nossa prioridade. Muitas vezes a gente vê que a gente passa 8 horas do nosso dia trabalhando, passa tanto tempo no celular e a gente passa 10 minutos lendo a Bíblia. E aí eu pergunto pra vocês realmente acham que isso é prioridade pro Senhor? Porque muitas vezes os nossos corações querem falar de Deus, querem ouvir a voz dele, só que a gente não se coloca à disposição de estar diante dele. Quantas vezes a gente fala, eu não tenho tempo porque meu trabalho é corrido, eu trabalho e faço faculdade. Mas onde está o Senhor aí? Onde o Senhor está na sua faculdade, no seu trabalho? Porque se ele colocou você lá é porque ele tem propósito na sua vida. Mas aí ele te coloca nesse local e você vai esquecer ele. Então esse é um momento muito perigoso que a gente tem que tomar cuidado. É, E a gente pode ver na Bíblia vários exemplos nas histórias do povo de Israel, primeiramente. Eu gosto muito de citar o povo de Israel. Mas também em outras passagens. Que a gente consegue ver os intensos altos e baixos que ele tem com Deus. À medida que o Senhor sempre tem o foco de se relacionar com eles sempre olham para eles mesmos.
Eu acabei mencionando que eu dei um pouco do estudo sobre a Bible Academy também, né? Que eu fico um pouco nervoso. E eu trouxe um pouco sobre o estudo de juízes. E lá no estudo de juízes eu fui muito ministrado, muito, o Senhor tocou muito no meu coração sobre os altos e baixos, sobre os ciclos viciosos do povo de Israel. E eles tinham esses ciclos viciosos porque, assim, o Senhor, ele tinha o cuidado na vida deles, o Senhor, ele priorizava o relacionamento dele com o povo de Israel, porque ele era um Deus verdadeiro e era fiel. E ele provia na situação de Israel. Israel, ele vencia cada batalha por causa do Senhor. Só que aí no meio disso, quando o Senhor ele dava a provisão para o povo, depois de ser liberto e ter a provisão, eles esqueciam de Deus. Aí eles começavam a olhar para as coisas que eles queriam do mundo. Começavam a olhar para os desejos carnais dele. E aí depois que passavam pelas provisões novamente, porque eles tinham abandonado Deus, e aí o Senhor ele se entristecia por ver o seu povo triste, sofrendo, o Senhor ia lá e levantava um juiz e ajudava esse povo a sair dessas tentações, dessas opressões. E esses ciclos eles se repetem e se repetem. E a gente consegue ver que por mais que esses ciclos eles se repitam diversas vezes, a gente pode ver que eles, à medida que eles vão se repetindo, eles vão ficando cada vez mais decadentes, mostrando realmente como o ser humano ele é depravante e como sem Cristo nós não temos um verdadeiro juiz e salvador. E isso aí eu quero trazer um pouco pra gente, porque eu acho que como povo de Israel a gente acaba se assemelhando muito a eles. Porque realmente, se a gente for parar pra pensar, por mais que eles clamavam ao Senhor por socorro, eles não clamavam porque eles queriam Deus, eles não queriam o Senhor no coração deles. Eles queriam realmente que a vontade deles fosse feita. Só que eles sabiam que o Senhor ia prover na vida deles. E muitas vezes eu acredito que quando a gente está num momento de tristeza ou de provações, a gente sempre corre para o Senhor, porque a palavra deles diz, né, que vinde a mim todos aqueles que estão sobrecarregados e oprimidos, e eu lhes trarei refúgio. Só que depois que o Senhor traz refúgio pra gente, que a gente tá, que as coisas ruins passam, parece que a gente vira as costas para Deus. E eu acho isso muito perigoso, porque à medida que a gente vai vendo nas escrituras, a gente vê que o Senhor ele é um Deus de relacionamentos. É muito bonito ver que o Senhor ele vinha ao final do entardecer para se relacionar com Adão. E a gente pode ver que, assim, a única prioridade de Deus realmente somos nós. A prioridade do Senhor é se relacionar conosco. E aí a pergunta que fica é: será que nós realmente nos relacionamos com Deus? Será que a gente prioriza por se relacionar com Deus? Porque eu digo por mim mesmo, eu converso, eu tenho meus amigos, eu tenho pessoas queridas que eu tenho como preferência na minha vida, que eu gosto delas, que quero ter a atenção delas. E em alguma medida do tempo eu vou querer priorizar elas sobre alguma outra coisa. Então a gente tem que ser assim com Deus, porque independente do que a gente for querer fazer, dos nossos sonhos, metas e ambições, a gente tem que priorizar o Senhor, porque Ele é digno de todas as coisas e Ele provém sobre todas as coisas. Por isso, Mateus 6,33 fala que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas vão vir. Então, quando eu falo que nós devemos buscar a Deus e o fato de eu estar aqui também, abrindo mão do meu aniversário, abrindo mão porque eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, eu poderia estar em também, como eu falei pro meu pai, eu poderia estar em restaurantes, poderia estar em qualquer outro lugar que eu desejasse, mas eu estou aqui pro Senhor. É, eu quero trazer isso para vocês também, que independente do que a gente estiver fazendo, o Senhor venha ser sempre o centro do nosso coração, que a gente venha sempre buscar Ele verdadeiramente. É, porque querendo ou não, a única coisa que importa é Cristo. E eu não tô falando que a gente não tem que ligar para as nossas vidas, a gente não tem que ligar para os nossos trabalhos, para a faculdade, para a nossa vida, para o nosso entretenimento. Não, não tô falando isso. Eu só tô falando que realmente essas coisas não importam. Porque realmente tudo que a gente tem que fazer é buscar Deus. Porque a gente sabe que o resto ele vai fazer. Então se a gente sabe o que ele vai fazer, não tem por que a gente se preocupar. Não tem por que eu me preocupar com o meu futuro profissional, com a minha vida financeira. Porque eu sei que ele vai prover. Se eu buscar ele em primeiro lugar. A palavra de Deus também diz que tudo aquilo que a gente pedir no nome dele será feito. Mas aí fica essa pergunta também. Muitas vezes a gente pede e as coisas não vêm. Porque realmente nós não estamos pedindo no nome de Jesus. Porque às vezes a gente tem que olhar e se atentar para ver se realmente o que nós estamos pedindo é para exaltar Cristo ou é para beneficiar nós mesmos. E, e aí o que eu quero falar realmente é que a partir do momento que a gente entende quem Cristo é e o que ele merece, todas as outras coisas não têm mais valor. É, E aí eu quero falar um pouco também sobre João 14, do 13 a 14, que fala, que foi o que eu falei, né, no caso, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então,
que a gente possa sempre entender no nosso coração, no propósito da nossa vida, que nós somos chamados para servir ao Senhor, para nos relacionar ao Senhor. E tudo que nós tivermos que fazer seja para exaltar e glorificar Ele, porque Ele é digno dessas coisas. E, e aí fica essa pergunta para vocês: será que vocês e a gente, eu falo, me incluo também nisso, será que nós temos pedido coisas para o Senhor no nome dEle? Será que tudo que a gente tem feito é para exaltar Ele? É com Ele no foco principal? Será que você tem ido para o seu trabalho, você tem honrado ao Senhor? Será que ele é a sua prioridade na faculdade, quando você está lá e você acaba se fingindo que você não é cristão, que você não quer mostrar quem você é para o mundo porque você acha que você vai ser julgado? Que possamos sempre pedir as coisas para o Senhor e entender que tudo que nós estivermos pedindo para Ele seja para exaltar Ele. E, novamente, eu acho que não existia momento melhor para eu estar aqui para falar sobre isso, porque eu me coloco como exemplo. Eu estou colocando o meu aniversário aqui, estando diante de vocês, no melhor momento tipo, do meu dia, podendo exaltar e honrar o Senhor, e fazendo a vontade dEle. E eu abro mão do que eu quero, porque eu sei que o que eu quero não é bom. Eu sei que realmente a vontade do Senhor é muito melhor para mim. Então, por mais que eu gostaria de fazer outras coisas, eu gostaria de estar com meus familiares, eu gostaria de estar com outras pessoas, eu entendo que esse é o momento de eu estar diretamente com Deus. Porque eu sei que fazer a vontade dele e falar da palavra dele é a vontade dele. E é isso que me move, fazer a vontade do Senhor. É, E que isso possa servir pra gente. Que a gente possa analisar as nossas agendas. Que a gente possa sempre ver, primeiramente, o que nós estamos marcando. Se é algum rolê com um amigo nosso, se é um restaurante que a gente quer, um evento que a gente está esperando por meses, ou se nós temos realmente colocado na nossa agenda, primeiramente, encontros com o Senhor. É, Uma coisa que eu queria falar é que não tem como a gente falar que o Senhor ele é a nossa prioridade se a gente passa mais tempo nos nossos celulares, com nossos amigos, com nossos familiares do que com ele. Porque eu falei esses dias com uma amiga minha, uma passagem da Bíblia que quando Cristo ele estava ali pregando, as pessoas vieram falar para ele a multidão: "Ah, sua mãe e seus irmãos te chamam". E ele fala: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus". Então, que a gente possa verdadeiramente procurar estar mais tempo com o Senhor do que fazendo essas coisas. E por mais que vocês possam falar: "Ah, como que eu vou ficar mais tempo com Deus se eu trabalho 8 horas do meu dia, depois eu tenho mais 5 horas de faculdade?". Como eu falei, o Senhor ele está com você em todos os momentos. Então será que você tem dedicado ao Senhor todos esses momentos? Se você tem ido para o trabalho para honrar e glorificar o Senhor, ele tem sido a sua prioridade no trabalho? Então, antes da gente pensar em passar tempo com as pessoas que nós desejamos, que a gente possa ansiar verdadeiramente no nosso coração por passar tempo com o Senhor. É uma coisa que eu falo muito no meu relacionamento com a Lara. Por mais que eu goste de falar com ela todos os dias, que eu queira falar com ela todos os dias, cara, isso não pode ser mais do que eu queira me relacionar com o Senhor. Então, antes de eu falar com a Lara no meu dia, de eu dar bom dia pra ela, eu falo: "Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida". Porque realmente, pra mim, Cristo ele é a minha prioridade. Ele é único na minha vida. Não existe nada além dele. E, e você que fala que não tem tempo, que vive na correria, não é sobre tempo, é sobre decisão. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é, quando colocamos o reino como prioridade, nós mudamos a nossa forma de nos relacionar com tudo na nossa vida. Além de reafirmar nossa identidade, faz com que os nossos comportamentos, nossas decisões, nosso jeito de enxergar acaba sendo alterado. Quando nós colocamos o Senhor como prioridade dos nossos corações, nós geramos uma mudança de mente e de coração. A gente acaba realmente entendendo o que realmente interessa. Nós deixamos de olhar para trás, para as coisas que não importam mais, porque nós temos que ter os nossos olhos fixos em Cristo. E uma coisa que fica para vocês realmente meditarem um pouco mais é: quais têm sido as prioridades de vocês? O que vocês priorizam para tomar as decisões de vocês? Será que quando vocês vão tomar uma decisão, vocês colocam o Senhor em primeiro lugar? Será que quando vocês acordam de manhã na correria, vocês pensam primeiramente em ter um tempo com Deus, ou vocês falam: "Depois eu resolvo"? Porque muitas vezes quando a gente coloca o Senhor no último tempo do nosso dia, nós nunca temos o vigor e o fôlego de dedicar para Ele todo o nosso coração e nossas forças. Muitas vezes a gente fala assim: "Ah, porque eu acordei atrasado, eu vou orar e eu vou ler no final da noite". E aí chega no final da noite e aí você vê que você não tem força, que você tá cansado, e aí você fala: "No dia seguinte eu faço".
E aí você continua seguindo nesse ciclo, até você se esfriar verdadeiramente. Então, uma coisa que eu queria realmente deixar no coração de cada um de vocês é que, assim como nós vemos a oferta de Caim e Abel, quando Abel ele entregou para o Senhor as primeiras partes e as partes mais gordurosas, que a gente possa, a todo dia, todos os momentos, em tudo que nós fizermos, sempre entregarmos as nossas primícias a Cristo. Que tudo que nós viemos fazer venha ser com o Senhor em primeiro lugar nas nossas mentes. Que independente das correrias, independente das pressas ou dos dias tranquilos, que o Senhor venha ser sempre o foco nos nossos corações. É, Assim como os discípulos, vocês podem ver que à medida que o Senhor chama os discípulos, eles largam tudo e vão seguir a Cristo, porque eles verdadeiramente entenderam que o Senhor era a prioridade na vida deles. Eles estavam no cotidiano deles, no dia a dia trabalhando, lançando a rede para buscar peixe, preparando as redes, e o Senhor ia lá e chamava eles, eles iam em encontro ao Senhor. Então, que nós possamos, assim como eles, ter sempre o Senhor como prioridade, porque a partir do momento que o Senhor nos chamar, nós estaremos atentos a seguir Ele. Porque, querendo ou não, não existe nada melhor do que nós buscarmos e concretizarmos cada vez mais o nosso chamado aqui na Terra. O nosso chamado aqui na Terra é nos relacionar com Cristo. E que possamos verdadeiramente, então, é, nos relacionarmos profundamente com o Senhor. Que não venha ser um relacionamento vago, que venha ser uma coisa intensa. Por mais que, às vezes, o radicalismo ele possa assustar, mas que a gente venha ser verdadeiramente radical no Senhor. Que os nossos corações venham queimar venham ansiar por nós estarmos desejando cada vez mais dele. Que a gente possa passar o dia amando o Senhor. Que a gente vá dormir desesperado, ansiando cada vez mais, e que a gente venha acordar no meio da noite buscando mais dele. Que os trabalhos, as escolas, as faculdades, os relacionamentos, o dinheiro, nada disso venha importar mais. Porque nós sabemos que o Senhor já é digno de todas as coisas e que Ele vem a ser a prioridade dos nossos corações. Uma coisa que eu queria falar é Romanos 11:16. Que é basicamente as primícias. Que é, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. E é basicamente o que eu falei. Se tudo que nós viemos fazer, todas as nossas atitudes, tudo que nós tivermos como. Tudo que o Senhor colocar nos nossos dias, que tudo seja primeiramente para honrar o Senhor, para exaltar Ele. Que Ele venha a ser visto, que Ele venha a ser glorificado no que nós viemos fazer. Todos os nossos afazeres, todos os nossos respirar, todos os nossos fôlegos venham a ser para exaltar e para mostrar quem Cristo é nas nossas vidas. E. E. Vou tomar uma aguinha. E aí o que fica nessa palavra para vocês que eu gostaria de deixar no coração é realmente isso. Que possamos refletir todos os dias das nossas vidas. Que possamos sempre acordar e ansiar por se relacionar com o Senhor. Que as nossas premissas venham ser realmente ser entregues a Cristo. Não só na parte de dízimos e ofertas, mas em tudo que nós viemos fazer. Que possamos realmente respirar para o Senhor. Que possamos agradecer pelo fôlego de vida que Ele tem dado para a gente. Que possamos enxergar Ele no ordinário, no extraordinário, porque sabemos que Ele estará conosco em todos os locais. Então, nos seus trabalhos, na sua faculdade, na sua escola, Ele está lá. E Ele é a sua prioridade. Então, independente do que você fizer, se você estiver preocupado com alguma coisa, não olhe para isso. Considere tudo como perda. Porque você sabe que existe algo muito melhor, que é Cristo. E quando nós buscamos Ele, quando nós dedicamos tudo para Ele, fazemos tudo para Ele, para exaltar, para amar Ele, glorificar Ele, as outras coisas virão como consequência. E, e eu acho que é isso. E agora eu vou querer orar sobre essa palavra neste momento. Então vamos orar juntos. Querido Deus, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque em todos os momentos o Senhor sempre está conosco, Pai. Oramos, Senhor, e pedimos para que o Senhor transforme nossos corações, Pai. Que possamos, Senhor, ansiar, Senhor, verdadeiramente, Pai, por buscar o Senhor em primeiro lugar. Que nada, Senhor, das nossas vidas, Pai, o nosso cotidiano, Pai, venha estar no mesmo patamar que o Senhor, Pai. Que possamos colocar sempre o Senhor como única prioridade das nossas vidas, Pai. Que independente do que acontecer, Pai, nós venhamos sempre buscar ao Senhor verdadeiramente, Pai.
Que nada, Senhor, venha estar tomando seu lugar, Pai. Que possamos, Pai, independente, Senhor, das turbulências, Pai, manter os nossos olhos fixos em Ti, Pai. Que possamos ser sempre alcançados pela Tua misericórdia, e pela Tua graça, Jesus. Que possamos, Jesus, nós oramos, Senhor, neste momento, para que, independente, Pai, das coisas que estiverem acontecendo, Senhor, que possamos sempre buscar o Teu reino em primeiro lugar, Jesus. Que nós venhamos sempre servir e honrar ao Senhor unicamente, Pai. Para que as outras áreas das nossas vidas, Pai, nunca, Senhor, venham tomar o Teu lugar, Jesus. Que possamos, Jesus, estar com o Senhor unicamente firmado e fixado nos nossos corações, Pai. No nome de Jesus, amém. Agora nós vamos seguir pro momento de ofertas e de dízimos. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês tá em Provérbios 3:9, que é: honre o Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. E realmente uma coisa que entra muito no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que tanto a prioridade do Senhor quanto os dízimos e ofertas para mim, eles são algo que não se discute. E que nesse momento, quando nós formos ofertar e dizimar ao Senhor, que nós não venhamos olhar para as nossas contas financeiras, que a gente não venha olhar para as outras coisas, que a gente venha realmente olhar para o que importa, que é entregar para o Senhor o que é dele. Porque nós reconhecemos que tudo aquilo que nós temos, o Senhor entregou e proveu sobre nossas vidas. E não existe nada melhor e nada mais gratificante do que nós devolvermos ao Senhor o que é dele. Então, neste momento, eu convido vocês a iniciarem as ofertas e os dízimos. As chave Pix estão aí na tela. E esperar um pouquinho, né? E agora, para finalizar realmente a minha ministração, eu queria finalizar com um versículo que é 1 Coríntios 10:31, que diz: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E que a partir dessa ministração dos dias de hoje a seguir, que a gente possa realmente fazer tudo o que nós formos fazer, seja feito para honrar e servir ao Senhor. Porque Ele é digno de todas as coisas e que Ele sempre venha a ser nossa prioridade. E eu agradeço a minha oportunidade e fiquem com Deus. Boa noite.